Três coisas que nós devemos ter em atenção quando estiveres a selecionar plantas para a tua mistura de adubação verde. Estás a querer criar a tua mistura de adubação verde para ser o mais indicado possível para o teu solo e para ir encontrar os teus objetivos. Existem três coisas que nós devemos ter atenção e é isso que nós vamos falar aqui neste vídeo. Ainda vos vou dar mais um bónus, mais uma última dica, mesmo no final, só para aqueles que ficam até ao final. Mas para já, olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui das Possíveis Soluções e hoje vamos falar aqui um pouco de adubação verde, mas se quiseres saber muito mais sobre adubação verde, vamos ter um curso online em direto que vai acontecer muito em breve. O link está aí alguns na descrição, sabe mais sobre esse curso e se fizer sentido para ti, inscreve-te e vemos do outro lado. Quanto a vocês que ficaram aqui deste lado, então vamos lá falar das três coisas a ter em conta no que toca a escolhermos, a selecionarmos as plantas para a nossa adubação verde. Isto aqui vai de encontro a tentar resolver um problema. E o problema é que existem milhares de milhões de plantas que nós podemos escolher para a nossa adubação verde. Existem milhares de milhões de plantas. Agora, quais é que vão ser aquelas que nós vamos escolher? Quais é que são as mais indicadas para aquilo que nós queremos fazer e tudo mais? É isso que vamos estar aqui a falar. Vamos estar aqui a dar-vos três formas para vocês poderem filtrar esses milhares de milhões de plantas que existem e chegarem a uma mistura mais pequena, uma combinação de plantas mais pequena, mas que sejam aquelas plantas o mais indicado para o vosso solo possível e para irem contra os vossos objetivos, sejam eles quais forem. Porque isto na adubação verde, nós estamos aqui a cobrir o nosso solo, a cultivar plantas para nos ajudarem a melhorar as condições do nosso solo. Agora, nós podemos escolher plantas mais indicadas que vão melhorar as condições do nosso solo de certa forma, certas condições. Por isso, é isso que nós devemos ter em atenção quando estivermos a escolher as plantas para a nossa adubação verde. Ora então, dica número 1. A primeira dica que eu vos dou é escolherem plantas que estejam adaptadas à época em que vocês querem adicionar a vossa mistura de adubação verde. Quando é que vocês querem aplicar a vossa adubação verde? É o quê? Na época quente? Na época fria? Existem plantas específicas para essa altura. E se já estás a ouvir e estás a pensar, isso é lógico, David, mas ainda assim muita gente erra nisso. Ainda assim muitos dos meus clientes continuam a errar nessa parte. E eu, no início, errei bastante nessa parte. Coloquei muitas sementes no meu solo na época errada para elas. Principalmente naquelas plantas que eu não conhecia muito e ouvi dizer que eram espetaculares para adubação verde. Apliquei-as, mas apliquei-as na altura errada e não tive qualquer tipo de resultados nesse sentido. Aliás, as plantas não germinaram sequer. Por isso, essa é a primeira dica que eu vos dou, é usarem plantas que estejam adaptadas à época em que vocês quiserem usar. E só isso, só esta pequena coisa vai filtrar as milhares de milhões de plantas que nós podemos usar em metade. Ou quase. Por isso é ótimo, é uma ótima maneira de começar, é perceber qual é que é a época que vocês quiserem colocar a vossa adubação verde. Ora então, vamos aqui falar do ponto número 2, a dica número 2. A dica número 2 é muito simples, é escolher as plantas adaptadas. Isso quer dizer o quê? Escolhe plantas que já crescem no teu terreno ou na tua região. Escolhe plantas que os teus vizinhos crescem mais vezes. Aquelas plantas comuns que são cultivadas ao teu redor. Pensa nessas plantas. Pensa também nas plantas selvagens que crescem por aí. Naquelas plantas que ninguém semeia e elas continuam aí e estão super adaptadas a esse teu clima, a esse teu local. Pensa nessas plantas também. Um bom local para vocês procurarem plantas que crescem na vossa região, plantas autóctones ou não da vossa região, é irem a um site que se chama flora-on.pt e lá tem uma base de dados incrível em português de plantas de Portugal que tu podes usar. E tu podes pesquisar pela tua região, pelo teu concelho e lá vais ter uma lista de plantas, procura por essas plantas, vê qual é que é a função delas e se calhar são plantas que tu podes usar na tua adubação verde. Porque se as plantas crescem bem ao teu redor, também vão crescer bem no teu terreno. Ok, então dica número 3, chegamos aqui à terceira coisa a termos atenção para criarmos uma boa mistura de adubação verde. Já falámos que a primeira é escolher plantas da época e logo aí nós vamos reduzir as plantas em muito. A segunda coisa a ter atenção também é vermos e procurarmos por plantas adaptadas, plantas que já crescem bem ao teu redor, que são comuns de cultivar no teu local. Tudo isso são bons dados que nós podemos agarrar e podem ser boas plantas que nós podemos usar. E a terceira coisa, não menos importante, é escolhermos plantas de acordo com a sua função, com a função que elas podem desempenhar no solo. Uma função super fácil que a maior parte das pessoas que já está a lembrar são as leguminosas, que em consociação com bactérias do tipo Rhizóbio conseguem captar o azoto que compõe 78% da nossa atmosfera. A maior parte do ar, entre aspas, é azoto, por isso elas conseguem agarrar nesse azoto e colocá-lo no solo. E se essa é uma das funções que nós quisermos aumentar os níveis de azoto do nosso solo para reduzir ou mitigar a 100% a utilização de adubos de base de síntese, se essa for um dos seus objetivos, ok, claro que vais querer ter plantas leguminosas e essas plantas vão ter que fazer parte da tua mistura de adubação verde. E agora, ok, quero plantas leguminosas porque eu quero aumentar os níveis de azoto no solo, boa, espetáculo, que plantas é que nós vamos escolher? Ok, plantas da época, tens que pensar logo nisso, qual é que é a época que tu vais querer colocar aqui o teu cover crop, pensa nisso, ponto número 1. Segundo ponto,
íamos àquela segunda dica que eu vos dei, é plantas adaptadas. Que plantas leguminosas e dessa época é que crescem bem no teu terreno, é que crescem bem ao teu redor, é que são comumente cultivadas perto de ti. Pensa nisso, agarra nessas plantas e se calhar são bons candidatos a fazerem parte da tua mistura de plantas. Mas não é só por aí. Nós no nosso solo, as nossas adubações verdes, melhor dizendo, nós vamos começar por perceber quais é que são os problemas do nosso solo. E depois de identificarmos os problemas do nosso solo, que pode ser estar compactado, falta de matéria orgânica, pode ser uma carrada de coisas, erosão e mais sei lá quantas coisas, nós vamos observar para esses problemas e vamos começar a escolher plantas onde a sua função seja resolver esses problemas. Já falámos aqui que quando falta azoto, nós podemos colocar leguminosas que, em consorciação com as tais bactérias, se essas bactérias estiverem no solo, também é importante, mas em consorciação com essas bactérias vão aumentar os níveis de azoto existentes no solo. Brutal! Mas imagina que está descompactado. Está muito compactado o teu solo, melhor dizendo. Nós podemos usar também certas plantas, como por exemplo, certas gramíneas, como por exemplo, certas brássicas, rabanetes, por exemplo, são bons para isso. Entre muitas outras plantas, podemos usar essas plantas que vão ajudar a descompactar os nossos solos. Se tivermos falta de matéria orgânica, também existem muitas plantas que vão criar uma grande quantidade de matéria orgânica. Se bem que, uma coisa também interessante aqui, quase todas as plantas desempenham e conseguem desempenhar qualquer uma das funções. Por isso é bom. Por isso quer dizer o quê? Qualquer que seja a planta que tu vais e uses a cobrir o teu solo, já vai estar a cumprir quase todas as funções. Ainda assim, certas plantas têm funções um pouco mais específicas. Não é que sejam específicas, se a palavra certa é que certas plantas desempenham melhor certa função. Assim é que é. As leguminosas têm uma cena incrível de trabalhar com essas bactérias do tipo risóbio e conseguem captar o azoto que está na atmosfera. Brutal! Elas fazem isso super bem. Por exemplo, outras plantas têm umas funções incríveis de criar muita matéria orgânica e fazem isso super bem. Outras plantas têm uma função incrível de acumular muitos nutrientes. Todas as plantas acumulam nutrientes, mas algumas conseguem acumular muito mais, ou conseguem acumular muito mais de um certo tipo específico e depois poder estar acessível para as próximas plantações. E essa é que é uma coisa importante. Por isso, esta última dica que eu vos dou aqui é super importante, é pensarem na função que vocês querem que as plantas desempenhem no vosso terreno. E para isso, percebam quais é que são os problemas do vosso terreno e escolham plantas que vos ajudem a melhorá-lo. Mas nunca escolham só uma planta, nunca escolham só 2 plantas, nem só 3. Escolham uma mistura de plantas, 5 para cima. 3 para cima, diria. 3 é o mínimo dos mínimos, mas sempre 5 para cima. Por quantas mais, melhor. Porque se alguma falhar, tem sempre outra para substituir e para completar também a sua função. Porque depois, se todas elas falharem, se a tua mistura for tão pequena e as plantas por algum motivo não crescerem, lá se vai o objetivo, lá se vai a função da adubação verde, lá se foi tudo pelo caraças. E não é isso que nós queremos. Por isso, função, função, função. Ok, então a última dica para aqueles que chegaram aqui, a última dica bónus, só para aqueles que ficaram até ao final do nosso vídeo, é uma dica super importante, é uma coisa que nós devemos ter sempre atenção quando estivermos a criar as nossas misturas de adubação verde, ou se quiseres comprar uma mistura já feita, que a maior parte das vezes não vai ser o mais indicado para o teu terreno, mas ainda assim, tenhas o solo coberto com qualquer planta, já é melhor do que ter o solo nu. Ponto final, parágrafo, travessão, todas essas coisas. Ok, a última dica dou-vos já, mas já sabes, se quiseres saber mais sobre a adubação verde, temos um curso completo sobre isso que vai acontecer muito em breve. Clica no link aí, algures, sabe mais sobre esse curso, lê tudo o que está lá escrito, tudo aquilo que vais aprender está lá escrito. Se tiveres alguma dúvida ou questão, fala comigo, terei todo o gosto em tirar todas as dúvidas e questões. E se fizer sentido para ti, compra e vemos do outro lado. Quando vocês ficaram aqui, muito obrigado por ficarem até aqui ao fim. A última dica é tão importante mesmo, que é nada mais, nada menos do que usem plantas anuais. Não usem plantas perenes. Podem usar plantas perenes, as plantas perenes são incríveis em adubação verde, são do caraças, são do camandro, mas têm um pequeno senão. E o pequeno senão é que se tu não sabes ainda bem o que é que tu queres fazer com o teu terreno para o futuro, ou se a tua função para a adubação verde é melhorar o solo para depois colocares aqui legumes e tudo mais, então se calhar tu não vais querer aqui colocar plantas perenes. Essas plantas perenes, lá está, têm um ciclo de vida de 2 anos para cima. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que vão ficar no teu solo por muito, muito tempo. E isso pode dar chatices ou não, tudo depende do teu objetivo e daquilo que tu queres fazer, mas pode dar chatices para o futuro aqui no teu solo. Por isso, tu não sabes bem o que queres fazer, ou se tens funções específicas onde colocar aqui uma planta que vai ficar aqui para sempre ou para muito tempo possa atrapalhar na tua gestão do teu terreno, não escolhas plantas perenes. São simples como isso. Escolhe e foca-te em plantas anuais, porque têm um ciclo de vida muito mais pequeno e são muito mais simples de eliminar. E essa é que é a cena. Mas aqui na adubação verde, uma coisa que eu não vos falei, mas vai ficar para esse vídeo, é que existe uma cena muito importante para além de escolhermos as plantas mais indicadas para a nossa mistura, para além de as colocarmos na altura certa, fazermos essas coisas todas interessantes.
A última coisa que também é importante na adubação verde é terminar a adubação verde a tempo. Porque se nós não terminarmos a adubação verde, não matarmos as plantas de certa forma, existem muitas formas de o fazer, mas se não o fizermos, não vamos conseguir extrair daqui todos os sumos, todo o ouro que nós podemos extrair da adubação verde, não vamos conseguir fazê-lo porque não terminamos a adubação verde a tempo. Mas isso são coisas para falar num outro vídeo, num outro tema, e que no curso vamos estar a falar disso muito, muito detalhadamente. Ainda assim, não se esqueçam, esta última dica é importante, usem plantas anuais. E só por aqui vão conseguir filtrar aqueles milhares de milhões de plantas que existem e vão ter uma lista muito mais pequena, que depois, lá está, podem começar a ver quais são as plantas da época, a lista vai ficar ainda mais pequena. Vejam plantas que sejam adaptadas ao vosso clima, que sejam adaptadas ao vosso terreno, que já cresçam aí, a lista vai ficar ainda mais pequena, e depois comecem a procurar por plantas que cumprem a função que vocês desejam. E essa é que é a cena aí. Percebam quais são os problemas que o vosso solo tem e comecem a procurar por plantas que vos ajudem a melhorar o vosso terreno. E as plantas cumprem milhares de funções diferentes. Mas só por si, só pelas plantas estarem aqui, já vão estar a fazer fotossíntese, e essa fotossíntese vai estar a criar líquidos orgânicos, ou melhor, a planta vai estar a criar líquidos orgânicos, vai estar a bombar pelas raízes e que vai estar a alimentar micro-organismos, e esses micro-organismos vão estar a melhorar o teu solo. Por isso, só por teres plantas a cobrir o teu solo, como é o que nós vamos ter aqui, está aqui a nascer aqui uma adubação verde, que vai ficar aqui incrível, que já são sementes do ano passado. Aliás, vocês podem ver aqui, esta é os restos, digamos assim, de uma parte que eu não eliminei, simplesmente deixei ali para ver, para testar, para observar e aprender mais. Mas este aqui, está aqui agora a surgir aqui uma adubação verde, vai ficar incrível, uma mistura própria aqui para este local. E é isto, malta. Por isso eu quero vos ajudar aqui a criar mais misturas de adubações verdes, a trabalharem com plantas, porque as plantas trabalham com tudo o resto e conseguem alimentar os micro-organismos que vão estar a melhorar o solo, e depois nós vamos conseguir ter solos melhores. E se nós tivermos solos melhores, mais saudáveis, vamos poder crescer e cultivar plantas mais saudáveis, e depois quando comermos, ou os animais que nós comermos, nós também vamos nos tornar mais saudáveis. E tudo começa aqui, na base, que é o solo. E é isto, malta. Se vocês quiserem saber mais sobre a adubação verde, o link está aí algures, saibam mais, cliquem nesse link e saibam mais sobre o curso que vamos ter. E é isto. Qualquer dúvida ou questão, estou aqui para ajudar. Tchauzinho, malta, e obrigado por estar aí.